Bom, a primeira coisa que me veio é uma frase que é repetida, aspas, "quem sai aos seus não degenera". Evidente que esse saiu ao pai, que não respeita a soberania do próprio país e chama alguém de fora para interceder e aniquilar com a nossa soberania. É um irresponsável. Se esse país fosse sério, ele seria submetido a um processo de impeachment. Se fosse sério no sentido de não corporativo. Outro ponto, os Estados Unidos invocam eles viram o guarda do mundo nessa guerra contra as drogas e equiparam traficantes com terroristas para fazer execução sumária, como disse o Sakamoto, isso é uma execução sumária sem o devido processo, sob o manto do direito internacional, que eles alegam que prevê a legítima defesa. Mas não prevê a legítima defesa em caso como esse, em que há mecanismos para se seguir aí a embarcação, para se aprisionar a embarcação, para cercar, para levar ao mar territorial e realizar os atos de polícia. Não, é um vale tudo. Essa manifestação do senador tem uma outra peculiaridade, onde ele diz que ele sabe que no Rio de Janeiro isso acontece. Por que ele não informa a polícia? Por que ele não revela as rotas? Por que ele não dá informação? Porque se ele solta esse tipo de nota, ele sabe, ele tem conhecimento. Por quê? Será que ele só vai dar esse conhecimento dele para os Estados Unidos? Ele está auxiliando o Brasil, está auxiliando na repressão, está auxiliando as famílias. O que ele está fazendo com isso? E Josias, como é que você analisa essa declaração do Flávio Bolsonaro? Isso pode trazer alguma repercussão para ele? Atrás, né, Fabiola? Isso é uma autocrítica, vale como uma autocrítica. Já estava entendido que o clã Bolsonaro tem um déficit ali entre as orelhas, né? E ao convidar o governo Trump para bombardear embarcações de traficantes na Baía da Guanabara, o senador Flávio Bolsonaro, que supostamente é o mais intelectualizado do clã, parece decidido a justificar essa deficiência que inibe os movimentos da direita nacional. O senador aderiu gostosamente ao passatempo de atirar contra os próprios pés, né? E ao fazer isso, ele realiza uma tremenda autocrítica, porque até anteontem presidia o país o chefe do clã. O presidente era o Bolsonaro, e, portanto, se continuam transitando embarcações com drogas na Baía de Guanabara, o Bolsonaro é parte do problema e não da solução. Ele acabou de deixar o governo. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é um célebre integrante do bolsonarismo e os governos do Rio de Janeiro vêm sendo comandados desde o Wilson Witzel. O Wilson Witzel foi eleito na aba do Bolsonaro. Desde então, as gestões no Rio de Janeiro são comandadas por bolsonaristas. Portanto, é uma tremenda autocrítica, não é? Agora, politicamente, o convite do Flávio Bolsonaro para que o Trump estenda os seus torpedos, os seus bombardeios da costa venezuelana, das proximidades da Colômbia, aqui para o Oceano Atlântico, às margens do Rio de Janeiro, esse convite é um tiro contra o próprio pé. Mostra uma irresponsabilidade política, uma insanidade administrativa, não é? E parece que ele está infectado pelo mesmo vírus do irmão que está lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, incitando o governo brasileiro, o governo americano, perdão, a bombardear o Brasil, bombardear com tarifas, bombardear com sanções à autoridade. E, curiosamente, Fabiola, o Flávio Bolsonaro esteve, dias atrás, numa missão encomendada pelo pai, esteve nos Estados Unidos conversando com Eduardo Bolsonaro justamente com a missão de introduzir algum juízo na cabeça do irmão. Aparentemente aconteceu o contrário.
o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos para injetar juízo na cabeça do irmão e voltou para o Brasil com um parafuso a menos, Fabiola.